Você sabia que é saudável sentir ansiedade? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ansiedade e muito provavelmente em um sentido negativo. Meu nome é Úrsula, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e em neuropsicologia, e hoje eu vim aqui te explicar um pouquinho mais sobre o que é a ansiedade e o que você pode fazer para identificar se você está tendo uma ansiedade considerada saudável ou não saudável. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é a ansiedade. E a ansiedade é uma emoção, assim como qualquer outra, assim como a felicidade, tristeza, medo, raiva. Então percebe que é um pouco estranho a gente falar eu tenho ansiedade? Porque seria o mesmo que falar eu tenho felicidade, eu tenho tristeza. E o certo é a gente falar que a gente sente ansiedade, assim como qualquer outra emoção. E como toda emoção, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. E aí a gente precisa entender qual que é a função da ansiedade. A ansiedade serve para preparar a gente para situações. Então, por exemplo, é esperado e saudável que a gente sinta ansiedade antes de apresentar um trabalho, antes de fazer uma entrevista de emprego, antes de sair com um crush. Eu estava me sentindo ansiosa antes de começar a gravar aqui esse vídeo para vocês e percebe que ela vem de uma forma saudável, de uma forma natural e esperada para essas situações. Porque se a gente não sentisse ansiedade, ela não iria fazer com que a gente se preparasse para essas situações. Então, uma pessoa que não sente ansiedade para fazer uma apresentação em público, por exemplo, para apresentar sobre algum tema específico, se ela não sentisse ansiedade, ela provavelmente não iria se preparar para isso. Ela não iria estudar sobre aquele tema que ela precisa estudar, não iria estudar sobre as pessoas ali que ela vai estar apresentando, sobre as possíveis perguntas que as pessoas podem fazer. Isso não vai ser algo saudável também. Então, se você imagina que não sentir ansiedade seria algo saudável, eu acho que é bom a gente pensar um pouquinho nisso, né? Será que realmente é saudável ou não? Então tá, agora que você entendeu que a ansiedade é uma emoção e que ela tem uma função que deve ser cumprida, eu acho que é legal a gente saber também para que a gente precisa da ansiedade, pensando de uma forma evolutiva. Então pensa lá atrás, no tempo das cavernas, quando a gente precisava, sei lá, sair para caçar para se manter vivo, para sobreviver. Imagina que se a gente não se preparasse para sair da nossa caverna ali, a gente não iria conseguir prever que vai ter um leão, um urso ou qualquer outro animal que pode atacar a gente. Então a ansiedade vem exatamente para cumprir esse papel de fazer com que a gente consiga sobreviver no meio ambiente. Claro que hoje em dia a gente não vive mais precisando sair da nossa caverna para caçar, mas hoje a gente tem outras situações que fazem a gente sentir ansiedade. Então a gente tem o nosso chefe, nosso trabalho, sair de casa, por exemplo. Então se a gente não sentisse ansiedade, a gente não iria olhar para os dois lados antes de atravessar uma rua, por exemplo. A gente não iria se preparar para essa situação, entende? Só que a gente precisa ver a intensidade da ansiedade que está vindo. Então é esperado que a ansiedade venha exatamente para cumprir esse papel de me preparar para alguma situação. Mas se ela vem com sintomas muito desproporcionais para a situação que eu estou vivendo, aí pode ser um sinal de alerta para a gente falar, opa, pera, acho que essa ansiedade aqui não está sendo tão saudável assim. Então, hoje, a gente não tem mais o leão lá fora que pode atacar a gente quando a gente sair de casa. Então, não é esperado que a gente sinta sintomas tão intensos assim. Por exemplo, um sintoma que é muito frequente é aquela sensação de taquicardia, o coração muito acelerado. Não sei se você já se sentiu assim, mas é um sintoma esperado para ansiedade e que provavelmente você pode sentir ali um pouquinho do coração acelerado antes de fazer uma apresentação, antes de falar com alguém importante, por exemplo. E ela é esperada, contanto que não seja de uma forma muito desproporcional. E você já parou para pensar qual que é a importância do nosso coração estar acelerado? Porque lembra que eu te falei da historinha lá do leão, na nossa evolução? O nosso coração precisa acelerar para conseguir bombear mais sangue para o nosso corpo, para quê? Para a gente fugir do leão, exatamente. Só que hoje a gente consegue ver e consegue racionalizar que não tem um leão correndo atrás da gente. Então a gente consegue entrar com técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, a gente consegue questionar esses pensamentos que vêm na nossa cabeça e saber que a gente não tem um perigo real na nossa frente, que a gente não vai precisar correr de um leão. A gente vai estar muito provavelmente em uma situação de exposição, uma situação que a gente sente um desconforto muito grande, mas a gente consegue lidar e enfrentar essas situações de uma forma saudável e sem esses sintomas físicos tão intensos que vão prejudicar a gente. Mas beleza, consegui entender aí o que é ansiedade, qual que é a função dela, da onde que ela veio e como que eu sei se ela está sendo saudável ou não na minha vida. E essa é uma ótima pergunta.
Então a gente precisa ver o quanto que aquilo te traz de prejuízo, o quanto que aquilo te traz de sofrimento diante de alguma situação. Então, como eu falei, apresentar um trabalho pode ser algo que vai fazer com que todo mundo sinta um pouco de ansiedade, mas se você tem sintomas muito intensos, como dor de barriga, passar muito mal, não consegue dormir, não consegue apresentar, vou até dar um exemplo meu de como era comigo, como eu lidava com a ansiedade. Aí você precisa olhar e falar, opa, pera, a ansiedade ela não tá mais sendo minha amiga aqui, ela não tá me ajudando nessa situação, ela tá me prejudicando, ela tá me atrapalhando. E aí a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado. Então a gente falou até agora da ansiedade quando ela cumpre o papel dela, quando ela tá sendo saudável. Quando a gente fala de uma crise de ansiedade, é quando ela vem com muita intensidade, de uma forma muito desproporcional para aquela situação. Geralmente ela vem com muitos sintomas físicos, como falta de ar, respiração ofegante, coração muito acelerado, tremor nas mãos, palpitação, enjoo, tontura. Tem pessoas que sentem aquele bolo na garganta, sensação de que vai passar mal mesmo, tem pessoas que realmente passam mal. E muitas pessoas acabam indo para o hospital com uma crise de ansiedade, achando que estão tendo algum problema no coração, por exemplo, porque sentem o coração muito acelerado. E aí a gente precisa ver que isso está sendo uma crise de ansiedade. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só falando um pouquinho sobre crise de ansiedade e como lidar com ela. Também são muito frequentes pensamentos de que você tem certeza que alguma coisa ruim vai acontecer, de que você não é capaz, de que alguma coisa vai dar errado, que você vai perder o controle da situação. Então, além dos sintomas físicos, também tem esses sintomas que aparecem nos nossos pensamentos. E é importante você estar monitorando quanto que eles estão te trazendo de prejuízo. Já quando a gente está falando de um diagnóstico, de um transtorno de ansiedade, a gente precisa ver que esse diagnóstico precisa ser realizado por algum profissional. Pode ser tanto um psicólogo quanto um psiquiatra, e você precisa preencher alguns critérios dos transtornos. Eu sei que parece muita coisa para quem nunca ouviu falar, mas fica tranquilo. Existem vários tipos de transtornos de ansiedade. Existe transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, agorafobia e vários outros. E para você conseguir saber se você se encaixa ou não dentro de um diagnóstico, você precisa consultar um profissional. E quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, a gente está falando de uma pessoa que tem muito sofrimento e provavelmente em uma área específica da vida dela, dependendo do transtorno, do diagnóstico que a gente está falando. Mas isso não quer dizer que só pessoas que têm um diagnóstico fechado que têm sofrimento por conta da ansiedade. Então tem pessoas que têm muitos critérios, mas não chegam a fechar um diagnóstico. Mas elas sofrem mesmo assim por conta da ansiedade. Esse é o meu exemplo. Eu tenho muitos critérios de um transtorno que se chama transtorno de ansiedade social, que é basicamente a pessoa se sentir muito ansiosa em situações sociais, apresentação em público, mas às vezes precisar interagir com outras pessoas. E por muito tempo eu achei que eu tinha de fato o transtorno de ansiedade social, mas eu descobri que não, que eu só tenho características desse transtorno. Como eu falei, não quer dizer que essas características não me traziam sofrimento. Então, como que era comigo? Toda vez que eu tinha que fazer uma apresentação de trabalho, mas às vezes só o fato de ter que me apresentar em algum lugar, e algum lugar não necessariamente com pessoas que eu não conheço, com pessoas novas. Às vezes era só falar alguma curiosidade, por exemplo, em uma roda de amigos, na minha sala de aula, eu começava a desencadear muitos sintomas de ansiedade. Eu tinha dor de barriga, eu tinha palpitação, eu começava a ficar vermelha, assim, com um calorão, suando. E toda vez que eu conseguia evitar essas situações, eu evitava. Seja de uma forma direta, seja de uma forma indireta. Como assim? Eu evitava, por exemplo, quando era trabalho em grupo e não precisava todos os integrantes do grupo apresentarem o trabalho, eu falava, eu fico com toda a parte escrita e todo mundo apresenta, por exemplo. Isso trazia um prejuízo, porque eu ficava encarregada de fazer toda a parte escrita só para não precisar apresentar nenhuma parte do trabalho. Mas na época eu não via isso como um prejuízo, eu via isso como um benefício. Ou de forma indireta, fingindo que eu estava doente, ou faltando quando eu precisava fazer alguma dessas atividades, quando eu sabia que precisava fazer alguma coisa assim, ou quando eu lembro mais novinha na época de escola, quando eu precisava ler, não sei se vocês tinham na escola de vocês, que cada aluno lia um parágrafo do texto, por exemplo. Quando estava chegando minha vez, eu pedia para ir no banheiro e não voltava mais. Então, tudo isso mostra o quanto que me trazia de sofrimento. E quando eu precisava mesmo me expor, quando eu precisava falar,
me dava um branco. Chegava no ponto de eu esquecer o meu próprio nome. Eu sei que parece muito estranho, mas eu lembro que eu ficava assim, eu só preciso falar: oi, meu nome é Úrsula, tenho tantos anos e moro em tal cidade. E aí chegava a minha vez, eu ficava e não saía. Eu gaguejava, eu precisava ler o que estava no papelzinho, e mesmo assim eu lia com a voz trêmula, me trazia muita ansiedade. E aí você deve estar se perguntando, e como que hoje eu consigo estar aqui gravando um vídeo no YouTube para vocês? Hoje eu dou aulas, dou palestras, e eu busquei ajuda, eu busquei tratamento. Precisei fazer um tratamento com um psicólogo, cheguei a tomar medicamento por um período de tempo, hoje eu não tomo mais. E, como vocês podem ver, eu não esqueci meu próprio nome para gravar o vídeo aqui para vocês. E como eu falei para vocês, eu senti sim ansiedade antes de começar a gravar esse vídeo, mas ela veio de uma forma saudável. Então ela veio como uma forma de me preparar para gravar esse vídeo. Depois que eu comecei a gravar, a ansiedade foi reduzindo e agora não vou falar que tá zerada, mas tá praticamente ali zerada. E eu consigo falar aqui sem que a ansiedade me atrapalhe. Para vocês terem ideia, logo que eu entrei na faculdade, no primeiro semestre, um dos meus maiores medos era precisar apresentar o TCC, porque eu pensava, eu não vou conseguir apresentar na frente das pessoas, como que vai ser, eu não vou conseguir me formar. E eu passei grande parte da minha faculdade acreditando que eu não ia conseguir me formar por não conseguir apresentar o trabalho. Mas no final deu tudo certo. E vocês percebem a diferença de quando a ansiedade vem de uma forma saudável, que é o que aconteceu aqui para eu gravar o vídeo para vocês, por exemplo, e quando ela vem de uma forma não saudável, que era o que acontecia na época que eu estava na escola, na época que eu estava na faculdade. E esse é o objetivo da psicoterapia. É com que você consiga lidar com a ansiedade de uma forma saudável, com que ela seja sua amiga, que ela cumpra a função dela. E não que ela seja sua inimiga, que você fique evitando a qualquer custo sentir ansiedade e acha que é ruim sentir ansiedade, porque, como eu falei lá no começo do vídeo, ela é uma emoção como qualquer outra e ela tá aqui para te ajudar. Só que a gente precisa aprender a lidar com a ansiedade de uma forma saudável, de uma forma funcional. E eu falo isso tanto como psicóloga, vendo como os meus pacientes conseguem melhorar a relação deles com a ansiedade, mas principalmente como alguém que já sofreu na pele e sabe como é doído, como é difícil a gente achar que a gente não vai dar conta, que a gente não vai ser capaz e que a ansiedade vai consumir a gente. Então, de verdade, se você tem sofrido com ansiedade, se ela tem vindo de uma forma que não tem sido saudável e tem te atrapalhado no teu dia a dia, não deixa de buscar ajuda de um psicólogo e, se necessário, de um psiquiatra. E espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais conteúdos falando sobre ansiedade, quais são as dúvidas que vocês têm, se eu esclareci alguma dúvida que você já tinha. E se esse vídeo bater 50 likes, eu vou trazer algumas técnicas para vocês conseguirem lidar melhor com a ansiedade quando ela vem de uma forma pontual. Lembra quando eu falei ali, quase numa crise de ansiedade, ou se você está se sentindo muito ansioso para uma entrevista, alguma situação dessas. E aí me conta aqui se vocês querem e não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque toda quarta a gente tem vídeo às 11 horas. Um beijo, até quarta que vem!